começamos a estudar a culpabilidade, nós vimos que a culpabilidade é dada por 3 elementos: a imputabilidade, o potencial conhecimento da ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa. Nesse sentido, agora nós vamos passar a abordar o que é o potencial conhecimento da ilicitude. E aí eu queria considerar com vocês que potencial conhecimento da ilicitude não é a mesma coisa que desconhecimento da lei ou de conhecimento da ilicitude. O potencial conhecimento da ilicitude é a possibilidade fática, concreta, de, naquele caso, aquele agente, naquele contexto, poder efetivamente compreender que o fato que está diante dele é ilícito. É a potencialidade de saber, ou seja, a possibilidade de conhecer a ilicitude do fato. Nós temos o Instituto do Erro de Proibição, que nós já abordamos em aulas anteriores, que trata justamente disso, do agente que, por erro, com relação à ilicitude do fato, ou seja, por desconhecer ou por não poder conhecer que aquele fato que pratica é ilícito, possa efetivamente agir em contrariedade com a norma, não por culpa sua, não porque desejasse assim agir, ou porque efetivamente agiu com negligência, imprudência ou imperícia, mas, particularmente, porque dentro do contexto em que vive, dada aquela situação em que ocorre o fato ilícito, típico e culpável, ali o agente poderia ter efetivamente a impossibilidade de conhecer aquele caráter ilícito. Vamos imaginar novamente o caso do indígena, que morando em uma tribo afastada de qualquer contato com a civilização brasileira ocidental contemporânea, tivesse efetivamente fazendo uso de substâncias proibidas pela legislação brasileira. Nesse caso, os usos tradicionais daquele indígena dão conta de que aquelas substâncias fazem parte do seu ethos, do seu rito e da sua cultura, mas, particularmente, não conhece quais são as substâncias que estão no rol da portaria SVS 344/98 da Anvisa. Não teria potencialmente a capacidade de conhecer isso. Em qualquer contexto, se esse indígena vivia numa comunidade isolada, vivendo dentro de um contexto no qual a sua cultura determina que aquela é uma praxis normal, ele não poderia ser responsabilizado da mesma maneira que um jovem que cresce vendo os noticiários poderia ser responsabilizado por iniciar um tráfico ilícito de entorpecente, ou a comercialização ou consumo de drogas, ou por qualquer outra razão pudesse efetivamente ter a capacidade de conhecer essa ilicitude. Aqui eu não estou falando se ele conhece ou se ele não conhece, mas se ele poderia vir a conhecer dentro de um razoável esforço tido como normal. E, novamente, aqui para abordarmos o potencial conhecimento da ilicitude, eu me reporto ao artigo 21 do Código Penal, que assim estabelece: o desconhecimento da lei é inexcusável. Ou seja, o desconhecimento da lei é indesculpável. Não é o desconhecimento da lei, mas a possibilidade de eventualmente vir a conhecê-la. Alijado dessa possibilidade, o agente não poderia potencialmente conhecer a ilicitude do fato e, portanto, não poderia ter culpabilidade nesse sentido. Portanto, não poderia ser responsabilizado pela prática de um eventual crime, ainda que tenha praticado fato típico e ilícito. O artigo 21 assim estabelece: o desconhecimento da lei é inexcusável. O erro sobre a ilicitude do fato, ou seja, o erro sobre se o fato é ilícito ou não, se inevitável, isenta o réu de pena. É aquela possibilidade do agente que cresceu em uma cultura totalmente apartada daquelas regras. E aí, efetivamente, ele não poderia, potencialmente, se não tem contato com a outra cultura, saber que aquilo se caracterizaria como fato ilícito. Se é evitável esse erro sobre a ilicitude do fato, poderá diminuí-la de 1/6 a 1/3. Novamente, aqui nós temos a modulação típica dos institutos da culpabilidade. Ou a gente desconhece totalmente, ou não tem nenhuma potencialidade de conhecer a lei, ou ele, podendo conhecê-la, não a conhece, e efetivamente ele poderia ter aqui uma culpabilidade reduzida, ou seja, uma causa de diminuição de pena dada aí pela segunda parte do artigo 21, a terceira parte, na verdade, fazendo jus à diminuição da pena de 1/6 a 1/3. E o parágrafo único vem dizer o que seria esse erro evitável, né? Esse erro inevitável. Considera-se evitável o erro, considera-se evitável o erro se o agente atua ou se omite sem a consciência da ilicitude do fato.
quando lhe era possível, nas circunstâncias, ter ou atingir aquela consciência. Vamos imaginar aqui um turista holandês que está habituado às zonas dentro de Amsterdã onde o consumo de entorpecentes é permitido. Algumas regiões da Europa têm o consumo de entorpecentes que são, em geral, proibidos, permitidos naquele contexto. Imagina que esse holandês, acostumado com os coffee shops de Amsterdã, onde o uso de cannabis é sabidamente permitido, dentro de certas situações, chegue, por exemplo, na praia do Arpoador, em Ipanema, e aí efetivamente se depare com grupos de pessoas que estão tranquilamente a consumir seus cigarros de maconha. Se esse holandês ali é considerado, dá por si que aquela é uma zona onde a permissão existe, ele vai acender o seu cigarro de cannabis e vai consumi-lo, efetivamente, junto com um grupo de pessoas. E aí ele vai efetivamente se deparar com um oficial da lei, um policial, que vai abordar aquele grupo de pessoas e conduzi-los à delegacia. Nesse caso, é claro que um turista teria condições de se informar sobre o que pode ou não pode fazer no país que está visitando. Porém, na prática, isso pode não ter acontecido. Esse me parece ser um exemplo razoável do que seria um erro evitável se certa cautela tivesse sido tomada. Muito embora possa se justificar sobre certos aspectos que essa cautela não seria uma cautela trivial, mas demandaria efetivamente algum esforço, para poder atingir a consciência dessa ilicitude, ou ainda da turista que faz topless, não sabendo o que incorre na prática de fato típico e ilícito, que é, por exemplo, dado pelo ato obsceno, o ato obsceno em local público, acessível ao público, salvo engano, dado pelo artigo 233 do Código Penal. A turista foi lá e, num gesto natural, como é permitido em diversas praias no seu país de origem, poderia efetivamente ter agido dessa maneira, já que efetivamente se deparava com trajes sumaríssimos das brasileiras, das pessoas que frequentavam a praia, não entendendo ali um despudor no seu comportamento, muito embora pudesse ter chegado a esse entendimento se tivesse estudado as normas locais. Esses são dois exemplos que me parecem ser bastante clássicos do caso de erro sobre a proibição, que seria um erro evitável. Por outro lado, o erro inevitável de proibição me parece ser dado basilarmente pelo caso do indígena sem contato com a população ocidental brasileira, com a civilização ocidental brasileira, que efetivamente viesse aí a praticar o consumo de substâncias ou mesmo o comércio entre fronteiras com seus parentes indígenas do outro lado da fronteira, porque efetivamente os povos indígenas conhecem as fronteiras de uma maneira diferente dos povos, por assim dizer, ocidentalizados, os povos ocidentais, habituados à cultura ocidental. O conceito de fronteiras diferentes. Efetivamente, esses são dois exemplos que me parecem clássicos quando estamos tratando aí do potencial conhecimento da ilicitude. O caso a caso deve mandar nesse contexto. E aí, efetivamente, as teses acusatórias e defensivas deverão trabalhar sobre a potencialidade ou não do agente vir a conhecer o fato. E, diante disso, se era possível ou não conhecer esse fato se tivesse desprendido, pelo menos, algum grau de esforço.